Se em 1965 você tivesse investido $1.000 no índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, em 2021 você teria aproximadamente $234 mil. Um retorno de aproximadamente 23,4 mil%. Incrível, né? Agora, se você tivesse pego esses mesmos $1.000 e investido na empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, você teria aproximadamente $28 milhões, um retorno de absurdos 2,8 milhões de pontos decimais. Isso tudo só foi possível por causa das excelentes escolhas feitas por Buffett e seu parceiro, Charlie Munger, durante esses quase 60 anos. Eu não vou falar sobre cada empresa que a Berkshire possui, pois esse vídeo teria horas e horas. Ao invés disso, eu vou falar sobre o atual portfólio de ações dessa empresa, mais especificamente as 10 maiores participações dentro dele. Então vamos lá. A 18ª maiores participações no portfólio são bancos, mais especificamente o Bank of New York Mellon e US Bancorp. O motivo para Buffett ter comprado participação nessas empresas é porque o setor bancário é um dos setores que ele mais entende, o que faz com que ambas as empresas estejam dentro do seu círculo de competências. A sua participação no US Bancorp ele fez durante 2007 e 2008, pouco tempo antes do estouro da bolha das hipotecas subprime nos Estados Unidos, o que fez com que as ações dos bancos derretessem. Ele começou a comprar no segundo e terceiro trimestres de 2007, na faixa de $25 cada ação. Isso prova que até o melhor investidor do mundo às vezes comete alguns equívocos. Já no caso do Bank of New York Mellon, ele iniciou sua participação no final de 2010, bem no meio da recessão desencadeada pelo estouro da bolha. Atualmente, a sua participação no US Bancorp possui valor de mercado de $8,2 bilhões, o que faz com que a Berkshire seja dona de 9,7% desse banco, e essa participação equivale a aproximadamente 2,3% do portfólio de ações da Berkshire. Já no caso do Bank of New York Mellon, ela é dona de 9% da companhia com valor de mercado de $4,3 bilhões, e equivale a 1,2% do seu portfólio de ações. A 8ª maior participação pertence a uma fabricante de carros elétricos chinesa, chamada BYD. O motivo da compra é óbvio. Buffett viu rápido crescimento no setor de carros elétricos, então decidiu participar também. Inicialmente ele queria comprar 25% da companhia, só que o dono da época não queria vender mais do que 10%. Então, em setembro de 2008, fecharam a compra de 8,2% da BYD por $232 milhões. Atualmente o preço das ações cresceu, e essa mesma participação está sendo avaliada em $7,5 bilhões, e equivale a aproximadamente 2,1% do portfólio de ações da Berkshire. 32 vezes o capital investido em 13 anos. Nada mal, Buffett. A 7ª maior participação pertence a uma das gigantes do setor de telecomunicações americana, conhecida como Verizon. Ela faz parte de um oligopólio no setor de telecomunicações nos Estados Unidos, formadas por ela, AT&T e T-Mobile. Buffett iniciou a participação atual nessa empresa no terceiro trimestre de 2020, pouco tempo depois do governo americano socorrer a economia por causa da crise do coronavírus. O motivo da compra é que se trata de um setor de fácil entendimento. Trata-se de uma empresa que basicamente não possui concorrentes e possui renda recorrente vinda das assinaturas de planos. E por fim, ela paga um dividendo de 4 a 5% ao ano, enquanto a taxa de juros do governo americano está em 0% ao ano. Desde que ele começou a comprar, a ação manteve-se basicamente igual. Atualmente essa participação vale 8,4 bilhões, o que dá a Berkshire 3,8% de participação na empresa, e equivale a 2,4% do seu portfólio de ações. A 6ª maior participação se chama Moody's Corporation.
O principal setor dessa empresa é a análise e classificação de riscos. Não vou explicar a fundo como uma agência classificadora de riscos funciona, mas basicamente ela analisa a dívida de empresas ou de pessoas e classifica essas dívidas como bastante ou pouco arriscadas e depois vende essas classificações para o público interessado, geralmente os bancos. Como se trata de um setor com pouca concorrência, isso faz com que a Moody's seja basicamente um monopólio, além dela ter diversas vantagens competitivas duráveis e também poder escolher o preço dos seus serviços, o que dá a ela altas margens operacionais e também um alto retorno sobre o capital investido. Exatamente o tipo de empresa que um investidor em valor como Warren Buffett procura. Atualmente, a Berkshire possui 13,3% de participação na empresa, com valor de mercado de 9,8 bilhões de dólares, e essa fatia equivale a 2,8% do seu portfólio de ações. A quinta maior participação é uma conhecida de muita gente, a Kraft Heinz, que nasceu em 2015 da junção da famosa Heinz com a Kraft Foods. Essa fusão foi apoiada tanto pela Berkshire Hathaway como pela 3G Capital, que é a empresa de um dos maiores investidores brasileiros, Jorge Paulo Lemann. O motivo da compra é que se trata de uma das maiores empresas alimentícias do mundo, e também possui produtos que são protegidos com marcas fortes, como é o caso do ketchup Heinz. Outro fator importante é que ela gera um alto retorno sobre o capital investido e requer pouco imobilizado para continuar funcionando. Desde a fusão de ambas as empresas, a ação sofreu um tombo de 60%. Mesmo assim, ele ainda tem fé na empresa, tanto que atualmente continua detendo 26,6% de participação na Kraft Heinz, com valor de mercado de 11,6 bilhões de dólares. Essa participação equivale a 3,3% do seu portfólio total de ações. Um dos investimentos mais icônicos de Buffett até hoje certamente foi na Coca-Cola, participação que ele detém desde o início dos anos 90. Quando criança, ele costumava recolher tampinhas de refrigerantes. O que ele notou é que a maior parte dessas tampinhas eram de Coca-Cola. Essa preferência do público dá à empresa uma vantagem competitiva durável em relação a seus concorrentes. Então, no final dos anos 80, houve uma queda generalizada nos mercados e fez com que todas as ações perdessem valor de mercado. Vendo a oportunidade única, ele foi às compras. Em uma entrevista, o seu sócio Charlie Munger disse que eles chegavam a comprar 30% do volume total de negociações diárias das ações da Coca-Cola, ou seja, 30% de todas as ações negociadas diariamente estavam sendo compradas por eles. O custo total foi de aproximadamente 1 bilhão de dólares, por 6,2% da companhia. Em função das recompras de ações feitas pela Coca, esses 6,2% se transformaram em 9,3%, a um valor de mercado de 23,5 bilhões. E essa participação representa aproximadamente 6,7% de participação no portfólio da Berkshire Hathaway. Um fato interessante, na época foi pago em média 3,25 dólares por ação, e hoje Buffett está recebendo dividendos de 1,68 dólares por ação todos os anos. Isso dá a ele um dividend yield de aproximadamente 51,7%. A terceira maior participação é no American Express, que é uma empresa de serviços financeiros, principalmente a emissão de cartões de crédito. Em 1962, a empresa se envolveu em um escândalo, o que fez com que suas ações caíssem bastante. Buffett notou que esse evento afetaria a empresa, mas não a ponto de falir ela. Então ele aproveitou a forte queda para comprar uma grande fatia com desconto. Atualmente, essa fatia vale 24,9 bilhões e dá à Berkshire 19,1% de participação no American Express. Essa participação equivale a 7,1% do seu portfólio de ações. A segunda maior participação é no Bank of America. Durante a crise do subprime de 2008, suas ações caíram em absurdos 94%, de 53 dólares para 3 dólares a ação. O grande motivo dessa queda é que o banco sofreu fortes perdas durante esse período e quase chegou a quebrar.
No final, ele foi salvo pelo governo americano, porém a confiança dos investidores não voltou e a ação continuou em baixa. Em 2011, depois que a poeira baixou, Buffett comprou 5 bilhões de dólares em ações preferenciais, com dividendo perpétuo de 6%. Esse negócio também dava o direito de comprar mais 700 milhões de ações ordinárias do Bank of America por 7 dólares cada, e essa oferta valeria para os próximos 10 anos. Em 2017, ele exerceu esse poder de compra e adquiriu todas as 700 milhões de ações. Nesse mesmo período, as ações estavam sendo negociadas por aproximadamente 20 dólares cada, ou seja, ele estava comprando 20 dólares por 7, que baita negócio. Atualmente, a Berkshire detém 12,6% da empresa, com valor de mercado de 46 bilhões de dólares. Essa participação é equivalente a 13,2% do seu portfólio. Mais uma vez temos a compra de uma empresa que Buffett conhecia em uma hora em que ela estava passando por dificuldades. Antes de revelar a primeira posição, que todo mundo sabe que é a Apple, eu quero falar sobre outras duas participações dele. A primeira é o Outros. Essa categoria abrange 12,4% do seu portfólio e é formada por participações minoritárias em 35 empresas, que incluem a Amazon, a Chevron, Visa, Mastercard, Johnson & Johnson, P&G, Mondelez Internacional e Wells Fargo. A segunda é o Caixa. Atualmente a empresa de Buffett conta com 149 bilhões de dólares em dinheiro, que podem ser usados quando uma oportunidade se apresentar. Só para vocês terem uma ideia, o portfólio total de ações está avaliado em 350 bilhões. Ou seja, ele tem quase metade da quantidade que possui investido sobrando em caixa. Isso pode dizer muito sobre a situação atual dos mercados. A maior posição dele é na Apple. Caso não saibam, ela produz diversos eletrônicos como o iPhone, computadores pessoais, relógios inteligentes e uma série de outros serviços. O motivo pelo qual Buffett ama essa empresa é pela qualidade dos produtos que ela vende, e também porque os clientes dela são fiéis à marca. Quando compram um produto Apple, dificilmente voltam atrás, muitas vezes aceitando pagar preços bem acima da competição. Isso dá a ela diversas vantagens competitivas em relação à concorrência, e também permite ter altas margens e um alto retorno sobre o capital investido. Outro fator para a compra foi o preço. Em 2016, quando ele começou a comprar, ela estava sendo vendida por um PL de 10, algo em torno de 25 dólares por ação. Buffett comprou aproximadamente 5,4% da empresa por 36 bilhões de dólares. Hoje essa mesma participação equivale a 46,5% do portfólio e tem um valor de mercado de 163 bilhões de dólares. Isso é uma multiplicação de quase 5 vezes o dinheiro em 4 anos, sem contar dividendos e a venda de uma participação com lucro. Que baita jogada! O que vocês devem entender é que todas essas ações foram compradas usando o mesmo método de investimentos, que é comprar ações de empresas incríveis quando elas estiverem sendo negociadas a preços baratos. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre como investir assim, eu vou deixar o link a seguir para a minha sequência de aulas chamada Investindo como Warren Buffett. Por hoje é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês não perderão os próximos vídeos. Até a próxima aula!